Hoje eu vim falar com vocês como que eu paguei com a língua na maternidade. Bom, eu acho que a principal forma que eu paguei com a língua foi justamente eu pensar que tudo dependia só de mim. Eu ia escolher fazer algo e aquilo eu ia fazer e pronto. E quem fala que vai fazer e não consegue fazer, tá dando desculpa. E sim, sabe por quê? Olha só. Por exemplo, se eu falar, meu filho não vai fazer berro no supermercado, eu não vou deixar. Tudo bem? Você pode até escolher o caminho, por exemplo, de dar um sacode no menino na frente dos outros, ou levar pro banheiro e dar um sacode, e talvez ele não vai fazer isso. Mas você não vai poder controlar tudo ao mesmo tempo. Ou se você controlar, você vai ter consequências. Talvez não seja ali naquela hora, mas talvez futuramente. O que eu quero dizer com isso? Ah, não dê limite pro seu filho? Não, não é isso. O que eu quero dizer é assim, muitas vezes eu escolhi esse caminho do radical, que a intenção não é errada, eu quero educar o meu filho, eu quero que ele tenha limites, mas o método, tipo, ai, eu vou bater nele, eu vou dar uma coça tão feia que ele não vai mais ousar fazer isso. E às vezes ele vai fazer de novo e eu vou ficar dando coça nele até ele parar de fazer. Mas o motivo pelo qual ele parou não foi porque ele me respeita, foi porque ele tem medo de mim, tá? E isso vai gerar consequências na vida dele, com certeza. Traumas todo mundo vai ter, mas assim, qual tipo de trauma você quer dar? Você quer, é um trauma que de adulto você consegue se virar, consegue superar aquilo? Ou é um trauma que vai te deixar com sequelas? É um trauma que vai te trazer um transtorno que vai, sabe? Então, assim, eu acho que a maternidade faz eu ser menos eu, muitas vezes. Eu quero continuar dando respeito, eu quero continuar dando educação. Eu vou brigar com ele, eu vou ensinar o que é certo e o que é errado. E, às vezes, quando eu perder a paciência, pode até ser que eu dê um sacode nele. Mas não pode ser pra descontar nele toda a minha raiva ou fazer ele pagar, tipo assim, o que eu já passei lá no passado. Porque não era esse, se você me perguntasse pra mim, criança, como que eu queria que minha mãe me tratasse, ou se me perguntasse agora. Eu ia escolher nunca ter apanhado. Eu escolhi nunca ter sofrido uma agressão, um abuso, sabe? Então, na minha concepção, isso enquadra em várias coisas, né? Esse foi um exemplo que eu usei, mas na minha concepção, isso em várias coisas diz justamente isso. É igual, por exemplo, meu filho. Meu filho mais velho, eu conduzia o desfraude de uma forma e na minha cabeça eu já estava autossuficiente, eu já sabia. Ah, eu já sei fazer um desfraude, quando for agora o segundo eu já sei. E não, cada filho é diferente e você se adapta. Eu sei que muitas coisas a gente deixa de fazer ou a gente faz por cansaço, por sobrecarga, por N motivos. Mas, muitas coisas que eu tentei aplicar, elas não são erradas, né? Ensinar o menino a ir no banheiro não é errado, e usar um penico também não é errado. Eu trocava ele sempre deitado, por exemplo, e ele aprendeu, e ele aceitou muito mais fácil que meu outro filho. O meu segundo filho, eu tô tendo desafios que eu não tinha no primeiro, né? Então, cada criança vai trazer desafios diferentes e contestação diferente, né? Então, isso é maternidade, por isso que ela sempre muda, sempre muda. Cada filho que você tiver vai te ensinar mais coisas, você vai ter que adaptar mais coisas, não vai ser sempre igual. Não vê que se você parar pra olhar, vários perfis de maternidade, a mãe quando tem um, ela reclama de umas coisas. Quando ela tem dois, ela reclama, nossa, se eu soubesse que quando eu tinha um ia ser assim, eu tava bem, eu tava descansada com um, mas na minha cabeça parecia que era um caos. E a de três fala, nossa, de dois eu tava de férias, eu não, do que de três agora. E o de quatro fala, meu, eu tô louca, tô surtada, eu nunca mais vou voltar ao normal. Porque sempre vai ter desafio. E novos filhos trazem novos desafios. E são novas pessoas, porque se você olhar, todo mundo é diferente de todo mundo. Então, por que as crianças vão ser todos iguais, mesmo recebendo a mesma educação? Porque é variável. São coisas variáveis, entendeu? Não se chega num consenso, numa matemática que tudo é igualzinho. Toda maternidade tem que ser igual, toda educação é igual. Tarará, tarará, tarará. Existem coisas comprovadas cientificamente que trazem benefícios, existem que trazem malefícios. Mas nas entrelinhas, nos meios termos e na realidade, que é o que a gente é imperfeito, vai sair tudo. A caligrafia vai sair feia, o caderno vai ser colorido, o caderno vai ser preto e branco, o caderno vai ser em branco, né? Totalmente em branco nunca vai ser.
Mas eu acho que consegui trazer a ideia do que eu queria, que é que é o maior desafio de eu ter pagado com a língua. Com certeza, se eu pudesse resumir, é isso. É, as coisas não vão sair como eu espero, mesmo quando eu controle isso 99%.